A gente pensa que São Paulo é só a cidade, né? Nós temos as aldeias aqui, e em Brasília, e temos em Manaus também, no Alto Xingu. Eles têm uma organização nas escolas, onde eles ensinam os alunos técnicas de filmagem, técnicas com o equipamento todo de produção de vídeos, para justamente propagar a cultura, propagar o valor do povo, divulgar isso para o Brasil e para o mundo e para manter a cultura, para preservar. Uma forma de preservar a cultura é a gente fazer registro. Registro por filmagens, registros fotográficos, criação de livros digitais, eles já têm livros digitais. A imagem que a gente tem, né, de pensar que eles ficaram no tempo, lá em 1500, que estão totalmente isolados. Alguns sim, nós ainda temos alguns grupos, a exemplo dos Yanomamis, que são grupos isolados, que tentam se manter isolados, porque a gente cada vez mais se aproxima do território e destrói o território, acaba com a vida deles, inclusive, mas a maior parte eles já vivem em contato com todos os, como a gente vive em contato com todas as outras pessoas, né? E o recurso da tecnologia é extremamente importante, inclusive para acabar com esse preconceito, para a gente conhecer, porque são pessoas, são cidadãos brasileiros que têm os mesmos direitos de quaisquer outros que estão nesse país. Nós temos um escritor, né, que retratou os índios na época, o nome dele é José de Alencar. Ele escreveu uma tríade, são 3 livros que retratam o índio do século XIX. Exalta o índio como um ser, primeiro, brasileiro e segundo, um grande herói que representa a nação brasileira. A falta de valor que o índio tem, né? Enquanto lá no século XIX nós tínhamos um índio assim exaltado, muito forte, né? Hoje eu vejo que eles precisam lutar muito. Primeiro resistir para garantir ali a sua cultura. Catequizaram os índios também, né? Houve aí a religião, né? Uma imposição para que eles pudessem dominar muito mais. E também muitos foram escravizados, sofreram bastante, né? Com a chegada dos europeus aqui. Iracema é mais ou menos a origem do Brasil, né? Eles querem dizer da América, da né? América, América, né? América. E como eles retratam o índio, o indígena, na obra, não é o verdadeiro indígena mesmo, né? Não, ele ficção, era romanceado, né? era fictício, né? Tem poesia, ele descreve a natureza, a paisagem, né? A Iracema dos lábios de mel, aí ele começa a descrever a Iracema, começa a descrever a selva, a fauna, a flora. E hoje talvez não tem mais essa tal flora, essa fauna também, né? Qual seria a visão hoje de um escritor? Porque o europeu, quando chegou aqui também, ele destruiu a Amazônia, destruiu a floresta, destruía tudo, e ainda continua destruindo. Hoje está mais forte, né? E cada dia que passa, o nosso meio ambiente está indo para o espaço. Talvez se levar em consideração Iracema naquela época como a denúncia do meio ambiente, também pode valer, né? Os índios, eles são os nossos nativos. É muito importante falar e entender um pouco mais, né, toda a origem dele aqui no nosso país, né, e como ele está sendo tratado. Desde o processo da divisão do Brasil em capitanias hereditárias, e depois passando pela lei de terras e chegando até os dias de hoje. Então, assim, quando a gente pensa a questão fundiária, ela é muito injusta, ela é excludente. Gente, a reforma agrária, ela é uma necessidade, ela é fundamental para que ocorra a justiça social. Mesma coisa as terras indígenas. Está tendo essa luta e a gente tem ouvido que índio não precisa de terra. A gente tem que discutir essas questões. Então essa injustiça, ela é histórica, ela é política e ela tem que ser mudada. Então eu acho assim muito importante a gente discutir, a gente entender o processo da concentração. Por que que é importante?
porque a gente não incorreria no erro de colocar aquele que necessita da terra como se ele estivesse usurpando a terra. E na realidade o processo é o contrário, né? Então essa expropriação da terra, ela é histórica e ela precisa ser mudada. Estamos agora nesse momento discutindo lá no Congresso a questão do marco das terras e a gente ouve, o índio não precisa de terra. O índio, a terra que ele tem é muito, ele não precisa de terra. O que a gente conclui disso, né? Que seja os povos indígenas, seja os trabalhadores que necessitam da terra através da reforma agrária, eles são um grande obstáculo ao desenvolvimento do capitalismo. E mais ainda, nas terras indígenas é onde se concentram maiores reservas de minérios. Então é uma questão econômica, sim, é uma questão, eles acabam sendo obstáculo ao desenvolvimento do capitalismo. Então a gente não tem que demarcar a terra que é dele. Eu acho que as nossas autoridades eles estão violando um direito deles, dos indígenas.